Tá, vocês vão ver aqui que a gravação está sendo realizada. Ah, pois bem, vamos começar na aula de ética jurídica, propriamente dita, né? Ah, pois bem, a nossa primeira unidade, então, é... E aí o pessoal da turma 50 já teve essa primeira unidade, uma primeira parte, né? Dessa primeira unidade já foi dada para a turma 50 de 2019, tá? Teoria do direito e ética jurídica, racionalidade prática, racionalidade teórica e racionalidade jurídica, tá? Essa primeira aula já foi dada porque eu dei 2 aulas antes da pandemia. Só que essas aulas não vão ser consideradas hoje, né? Eu só vou tentar repetir um pouco daquele conteúdo, fazer umas renovações, fazer umas alterações, tá? E apontar para algum futuro de pesquisa, de análise que vocês queiram ter com relação a essa problemática em especial. A nossa matéria ética jurídica, ela tem esse nome curioso, né? Porque é um pouquinho curioso. Mas ela trata basicamente de teoria do direito, ela é a filosofia do direito, né? Ah, mas ela é uma específica filosofia do direito. Se vocês perceberem o plano de ensino, é uma filosofia do direito muito direcionada a um certo estudo do aristotelismo e do kantismo, né? São duas das principais referências que existem, né? Que se chega de Aristóteles e Kant até o século XX, basicamente. No século XX você tem as críticas a esse conhecimento comum, essa abordagem comum, aristotélica ou neo-aristotélica, e kantiana ou neo-kantiana. Tá? Ah, E aí você vai com a discussão de Rawls, com a discussão do Marx, a discussão dos feminismos, da teoria descolonial ou decolonial, dependendo de como você quer falar, né? Ah, mas isso já no século XX, tá? Então, há uma pressuposição no plano de ensino, e esse plano de ensino foi aprovado, a gente vai dialogar com ele, tem que fazer a crítica, né, de uma certa forma. Existe uma pressuposição de que a filosofia do direito ela é aristotélica ou neo-aristotélica e kantiana ou neo-kantiana, basicamente até o século XX, quando isso implode. E aí essa é uma questão a se discutir, a se contestar, tá? Uh, nós temos diversas teorias éticas, jurídicas a considerar se a gente for realmente fazer um estudo aprofundado. Aqui, na verdade, o que interessa é uma apresentação para vocês da ética jurídica. E ainda mais sendo 12 encontros muito curtos, você não tem condição realmente de aprofundar, tá? É, mas, basicamente, o que vai se dar? Vai ser uma apresentação para vocês, nos primeiros encontros, da ética jurídica, a discussão do aristotelismo, a discussão do kantismo e a discussão do século XX. É basicamente esse o nosso percurso, né? Na matéria, tá? Pois bem, uh, tendo dito isso, esse é o nosso percurso. A matéria em si, ela pressupõe uma coisa importante, que o direito ele tem uma racionalidade que ela é propriamente prática, ela é propriamente relacionada e associada à praxis, tá? Não existe só teoria jurídica, mas é necessário que essa teoria se insira nos contextos e nas práticas comuns dos povos, né? No caso aqui, nosso Brasil, né? Pará, Belém, né? E aí para quem mora nos arredores também, né? Claro. Pois bem, a ideia da ética jurídica, enquanto disciplina da filosofia do direito, é, então, uma abordagem que propõe essa mistura, essa reunião, tanto do teórico quanto do prático, no jurídico. Tá? Isso não é pouca coisa. Tudo bem? Ah, aqui. Eu já estou aqui nesse primeiro tópico. Ah,
Dizer isso é dizer muito. Já é pressupor que vocês estão em um certo estado do conhecimento, que não era o que havia anteriormente, tá? Dizer que a ética jurídica ela reúne tanto teoria quanto prática já é pressupor demais. Basicamente por quê? A filosofia em geral, filosofia política em particular, e isso já foi dito, pessoal da turma 50, mas eu peço perdão, vou ter que repetir, tá? Existe na filosofia política uma cisão muito clara ou um juízo de desvalor, né, nessa pressuposição entre a divisão de teoria e prática, tá? Qual é a grande questão? Com isso quem fala muito propriamente é Hannah Arendt, né? Com a morte de Sócrates, com a condenação e a morte de Sócrates, Platão, o fundador da filosofia política, o fundador daquilo que hoje nós vamos discutir aqui como ética jurídica e que não é pressuposto na matéria, percebam muito bem, né? A nossa matéria começa com Aristóteles, de acordo com o plano de ensino. Essa é uma primeira crítica, tá? Mas Platão, ao instituir a filosofia política como pensamento específico dirigido ao filósofo, ele faz uma cisão. Aquele que era o maior ateniense foi condenado pelo seu engajamento na praça pública. Foi condenado democraticamente. E aí Platão se retrai do espaço público. Ele cria o que ele chama, ele denomina de academia, né? A academia é uma criação platônica, né? E é um retraimento, nesse primeiro momento, do espaço público. É um retraimento da coisa pública, né? Platão cria essa decisão entre o que é a contemplação, desculpa, a contemplação das ideias e, basicamente, a ação, a atuação política, a atuação de fato no espaço público, né? Entre iguais. Tanto que, se vocês forem perceber, na obra platônica, Platão é um grande crítico da democracia. É um grande crítico do espaço público e do espaço democrático, tá? Ele é um aristocrata, se você for pensar em termos políticos. E mais do que um aristocrata, ele chega a advogar na República, por exemplo, pela constituição de uma monarquia, né? Em que o filósofo rei é capaz de gerir a cidade da forma mais razoável, mais filosoficamente consequente possível, tá? A crítica à democracia é uma constante na filosofia política. Não é uma exceção. Todos os filósofos políticos que nós vamos estudar aqui são antidemocráticos, tá? Imaginem, por exemplo, quer dizer, todos os filósofos políticos que eu vou falar vão ser basicamente Aristóteles e Kant, tá? Mas a maioria dos filósofos políticos são antidemocráticos. Tem receio face à democracia, tá? Como eu falei para vocês já em algum momento, o único filósofo político que vem fazer um elogio da democracia já vem lá no século XVII. É Spinoza. Spinoza, por alguma razão, que eu estou aqui só inferindo, né, não é inserido no curso de vocês de ética jurídica, embora ele tenha um pensamento político muito próprio, muito importante, e que eventualmente a gente pode analisar aqui ou em outro momento, mas é necessário pensar essa questão. Pois bem, a filosofia política, então, ela tem uma aversão à democracia, né? Uma aversão ao espaço público. Ela se constitui a partir dessa cisão entre o contemplativo e a prática política, a ação política. Como é que isso se reúne? Porque eu falei para vocês que a ética jurídica ela é essa reunião, ela pressupõe essa reunião. Ela vem se reunir de uma forma muito mediada, na forma de uma já democracia representativa, no modo de um modelo político que já vem falar de uma democracia representativa. A democracia representativa, embora ela seja um importante elemento
na teoria democrática, né, ela é um elemento, como é que eu posso dizer, de menor potência, de menor impacto, né, nas práticas sociais, nas práticas políticas do tempo. Tudo bem? E isso quer dizer o seguinte: ah, só se passou a aceitar a democracia como um modelo viável na medida em que ela foi mediada por elementos aristocráticos. Né? Quando você fala, por exemplo, da democracia representativa lá no século XIX, XVIII, com toda a questão do censo, a luta pelos direitos das mulheres, para o voto, né, sufragetes, no caso, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Tudo isso como uma conquista dos povos. Né? Ainda assim, nós temos hoje uma grande concepção da democracia representativa como uma constituição de uma aristocracia. Embora o direito ao voto seja garantido, você perpetua, de uma certa forma, castas. E aí isso é um problema que nós temos hoje. Mas, se vocês perceberem muito bem, a democracia ela passa a ser aceita no seu aspecto representativo, né, como um elemento de controle, um elemento de, como é que eu posso dizer? Um colchão, né, político para o status quo, para a, a ordem, né, e a organização. Mas democracia não é só isso. Né? Como eu falei para vocês, existe um filósofo, o Spinoza, que fala da democracia como sendo a base, o plano de imanência de todo o regime político. Né? Ainda que seja o caso de... Temos uma pergunta aqui no chat. Em teoria do conhecimento, os filósofos já eram divergentes da democracia porque as pessoas concentravam o poder nas mãos de pessoas ignorantes. Existe essa questão, né? O preconceito epistêmico, ele existe no Brasil, ele é muito evidente, tá? Não é que necessariamente a ignorância seja o ponto essencial, é que a ignorância se torna o ponto fulcral na crítica do valor ou desvalor. O que é o saber? Né? Quando nós perguntamos o que é o saber, e aí eu vou sugerir aqui a leitura de um grande pensador contemporâneo nosso, né, que é o Foucault. O saber ele não é um dado simplesmente técnico, um dado simplesmente desvinculado de qualquer relação política. Saber também vem com uma relação muito própria com o poder. Como é que os saberes se constituem ao longo do tempo? Né? As ciências não são constituídas todas ao mesmo tempo e não ganham todas ao mesmo tempo a sua dignidade. Existe uma briga política pelas ciências. Né? Se a gente for pensar a história, se for pensar a discussão sobre a psicologia, a psicanálise, né? Todo o pensamento sanitário que surgiu no final do século XIX, início do século XX, né? Como técnicas de controle, técnicas de poder. Então, o que é o ignorante? O que é essa pessoa que é desvalorizada na sua concepção de mundo e que é afirmada ignorante? Esse destaque, né? Ele parte para uma compreensão de um elitismo epistêmico, porque você reúne certos conhecimentos que são valorizados e outros conhecimentos são desvalorizados. Você cria uma diferença de classes, você cria luta de classes. Né? Toda a questão proletariado, capital, grande capital, está também implicada aqui. Você cria uma divisão social, tudo bem? E aí você vai ter aqueles conhecimentos que são mais valorizados que outros. Eu quero citar aqui no Brasil, por exemplo, como um grande modelo desse elitismo epistêmico. Vocês todos são alunos de direito. Não à toa, o nosso Brasil ele é conhecido como a República dos Bacharéis, né? Na sua primeira república. E eu poderia dizer que até hoje isso ainda é um pouco verdade. Né? Por que República dos Bacharéis? Né? Nós temos, na conformação da capital, na conformação dos poderes da capital,
a preponderância, a prevalência do curso do direito, né, como um mecanismo de constituição e de preparação do homem público para a sua atuação pública. Tá? Isso para o bem e para o mal. Né? Para o bem e para o mal. O bacharelismo, como é conhecido, né, ele traz esse problema porque você passa a ter uma casta no poder. Né? Então, pense nisso. Não existe uma ignorância pela ignorância, não existe uma afirmação da ignorância como sendo um elemento neutro no mundo. Tá? Toda relação de saber, ela implica também uma compreensão do poder. Tá? Existe uma definição que é pré-teórica ou pré-propositiva, digamos assim, que afirma quais são aqueles conhecimentos valorizados e quais são aqueles conhecimentos desvalorizados. A grande briga dos povos tradicionais está na valorização do seu próprio conhecimento. Conhecimento dos indígenas, quilombolas, né, das suas formas de vida, né, que não são aquelas do momento dominante. Né? Não, sim, eu entendi, não ignorante para você, eu estou falando daqueles momentos, exatamente, estou fazendo a crítica daquele momento, e essa crítica ainda existe hoje, tá? Quando você vai pensar o elitismo político da direita, da centro-direita hoje, basicamente, né? E da direita um pouco mais à direita, radical, né? Ele está centrado nessa cisão daqueles valores que são privilegiados e daqueles valores que são tornados indignos, digamos assim, né? Conhecimentos que são valorizados ou não. E aí, basicamente, na política que você vê do Bolsonaro, né? Quando ele dá mais dinheiro para as ciências, no caso, engenharia, física, aquilo que se diz que pode alavancar o crescimento do país, né? E retira dinheiro da parte crítica a ele, né? As humanidades, a, no caso, as teorias sociais críticas, digamos assim, né? Ele tira o financiamento desses cursos, né? Desses programas. E isso daí também está implicando uma valorização do que é o saber e do que é a ignorância. Tá? Tudo isso... Professor, Diga, quem está falando? isso isso se relacionaria de certo modo à escola de Frankfurt? Porque tem aquela separação do saber nela. Apesar Relacionaria, tipo, de não ser desse lado direito. né? Porque existe uma grande questão que se coloca na escola de Frankfurt, que é o retorno ao iluminismo. Tá? Mas, de uma certa forma, a escola de Frankfurt ela é um pouco ingênua. Por quê? A escola de Frankfurt ela pressupõe, ela ainda é kantiana. A escola de Frankfurt é kantiana. Eles não fogem disso. Habermas, por exemplo, é um grande neocantiano. O que eu quero dizer? A escola de Frankfurt, e aí na sua segunda geração especialmente, tá? Porque a primeira geração já era muito pessimista com relação a tudo, na sua segunda conformação, com Habermas à frente, tá? Ela tem uma abordagem muito idealista sobre o que é o espaço público. Tá? O espaço público valorizado por Habermas, no caso, seria a constituição de um espaço de livre diálogo e convencimento. Tudo bem? E esse espaço é que está em problema, é que está em questão. A construção dos saberes, a constituição das afirmações sobre o que é o bom saber e o mau saber, né? Digamos assim, o que é valorizado e desvalorizado, ela é prévia à constituição do espaço público. Mesma coisa o Honneth, né? Se a gente for pensar a teoria do reconhecimento, que também faz parte da escola de Frankfurt, a terceira geração, no caso. Tá? O Honneth vem falando na teoria do reconhecimento que existe uma das bases das relações sociais é o reconhecimento ou a distribuição do reconhecimento na questão a falta do reconhecimento, né? Só que Honneth pressupõe que é possível mudar o reconhecimento ou não a partir de uma abordagem a priori teórica. E aí que está o problema, porque o não reconhecimento é uma questão que é pré-propositiva, ela é pré-consciente, ela é muitas vezes inconsciente.
não significa que é passiva. Ela é muito ativa, mas ela não é colocada em questão no momento em que os preconceitos se dão. A questão é problematizar os preconceitos, né? O que eles chamam de objetificação, né? Objetivação, né, das relações sociais. E aí, a partir de toda uma abordagem marxizante do discurso, tá? Mas a escola de Frankfurt, ela ainda é muito liberal, porque ela pressupõe a possibilidade de nivelamento das relações sociais, nivelamento das diferenças sociais. E esse nivelamento nem sempre é possível, nem sempre é, inclusive, aquilo que vai garantir a melhor solução ao caso em questão. Tá? Ela não é, nem sempre é possível, nem sempre é adequada. Tá? Imagina nivelar numa mesma relação, no mesmo espaço público, o fascista e o homossexual negro, latino, tortista, né? Imaginem essa situação. Aquele que se diz representante da maioria e o minoritário, né? E aí eu colocando o fascista como esse grande ignorante, né? Que se coloca como o representante da maioria, que é esse espaço vazio, né? A maioria é um espaço vazio. Então, a escola de Frankfurt tem também uma crítica com relação aos saberes, à constituição dos saberes e vai pensando muito em Habermas aqui para fazer a crítica para vocês, tá? Nessa mistura que o Habermas faz. Habermas não é um filósofo propriamente dito, só da filosofia, né? Ele também tem uma parte sociológica, ele também tem toda uma teoria da psicanálise, ele também tem toda uma teoria da linguagem, ele é em si quase uma enciclopédia, né? Ele reúne muitos saberes, mas ele pressupõe que todo mundo é capaz também de reunir muita coisa. E aí que está o erro do Habermas, digamos assim. Ele é muito alemão, né? Ele está muito europeu, digamos assim. Né? Quando a gente chega no mundo latino, no mundo colonizado, né, existe toda uma questão das mediações que precisam ser feitas, porque a revelação entre o saber e a ignorância, ela pressupõe racismo, ela pressupõe misoginia, ela pressupõe as diferenças regionais. Né? Um saber produzido no Pará é diferente de um saber produzido em São Paulo. Né? Isso tudo tem que ser bem mediado, tá? Porque nem sempre se consegue colocar tudo nesse espaço público que o Habermas constrói como sendo uma idealidade. Então, a escola de Frankfurt tem sim uma crítica com relação aos saberes, tá? Aí pensando nessa segunda e terceira geração. A primeira geração, que no caso é Adorno, Horkheimer, Benjamin, tá? Tem uma abordagem um pouco diferente, é uma abordagem bem catastrófica, digamos assim, né? Bem apocalíptica, bem fim dos tempos, né? Que é basicamente a compreensão de que a modernidade ela está degringolando, né? A modernidade ela está sendo conduzida ao nivelamento por parte da cultura de massa e tudo aquilo que é digno de ser valorizado está se perdendo. Então, a abordagem da escola de Frankfurt na primeira geração ela é muito mais pessimista, ela é muito mais, no certo sentido, crítico, uma crítica negativa, né, para ser bem próprio, né, aos conhecimentos que são produzidos atualmente, né, aos conhecimentos que são produzidos no momento do pós-guerra, né. E aí a crítica à sociedade de massas, ao jazz, é muito próprio do Adorno, a crítica ao jazz, né. A crítica à pop culture, né, a cultura pop, né, isso vem com ele de uma forma muito, muito forte. E aí a incompreensão dos movimentos modernos. Né? Adorno foi um dos grandes críticos de Maio de 68. 68 que faz esse ano 52 anos. Né? E aí, Maio de 68 é uma das grandes referências do movimento estudantil, uma das grandes referências na atualidade de filósofos como Deleuze, Derrida, Althusser, Balibar. Né? Você tem em Adorno um grande crítico, porque ele é um crítico da modernidade, ele quer repristinar, ele quer voltar, de uma certa forma. Ele é um conservador, embora seja um conservador de esquerda, né? Isso é interessante destacar. Tá? Então, eu concordo que existe na escola de Frankfurt uma preocupação com isso, mas ela é um pouco deslocada aqui do que eu estou querendo falar. Tá? Mas existe sim essa preocupação. Tá? Pois bem, então, o que é a ética jurídica? E aqui eu vou trabalhar com vocês alguns
termos, né, que vocês vão ouvir muitas vezes, né? Primeiramente, a noção de ética vem de ethos. Isso já é muito comum, todo mundo já fala, mas o que é o ethos é o hábito e o costume, tá? Eu falei no início que havia uma distinção muito própria estabelecida no início dessa disciplina, ciência, filosofia política, né? Que a gente coloca o Platão como sendo o suposto pai, né? E a gente só fala do Platão como sendo o pai para matar o pai, para fazer o parricídio, né? Essa teoria freudiana. De inspiração freudiana, aliás, né? Pois bem, o hábito, o costume, os homens, eles vivem em comunidade e para que se estabeleça certa ordem, certo regime de cooperação, é necessário que se estabeleçam hábitos e costumes. Tudo bem? Uma das divisões que se coloca, para além da questão entre teoria e prática, né, para além da questão entre contemplação e ação política, é o papel dos afetos com relação à razão. E isso é uma questão muito própria, tanto em Aristóteles quanto em Kant. A primazia da razão sobre os afetos. Primeiro, uma primazia de iure, uma primazia de direito. A razão, ela vale mais, ela é mais valorosa que os afetos. Ela deve prevalecer para que o regime jurídico seja um regime jurídico justo, né? Você tem que decidir com a cabeça e não com o intestino. Basicamente, essa é a definição que você vai ter ao longo da história da filosofia política. É necessário que a razão, de alguma forma, tenha o controle dos afetos. A grande filosofia política platônica, ela está inserida nesse contexto. Existem várias categorias de sujeitos na República, né? O filósofo é aquela categoria que melhor consegue mediar a relação entre razão e afetos, porque a razão tem preponderância absoluta. Os afetos, eles são reprimidos, subjugados, são dirigidos pela razão, tá? E essa é uma questão muito interessante mesmo. É preciso que se coloque que no hábito e no costume, né, os afetos não estão só na origem, eles são a constante do hábito e do costume. Novamente, fazendo aqui a crítica à filosofia política, que é a nossa filosofia política pressuposta do curso, tá? Somente um filósofo, quer dizer, somente um filósofo não, né? Existe uma cadeia de filósofos, uma linha filosófica que eu vou chamar aqui de uma linha demoníaca da filosofia, né? Demoníaca para o status quo, né? Na perspectiva do status quo, que é basicamente Lucrécio, Demócrito, se você for pensar Epicuro, se você for pensar toda a tradição árabe, né, da filosofia, combinando com Maquiavel, Spinoza, Marx, Nietzsche, tá? Que é basicamente aqueles que vão colocar em questão essa primazia da razão sobre os afetos, né? Spinoza, por exemplo, vai trabalhar uma geometria dos afetos. É necessário que nós compreendamos o que é o afeto. Quais são os afetos? Quais são os tipos de afetos? Qual é a máquina que por trás da nossa consciência afeta aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, tudo bem? É preciso pensar não a condição de possibilidade do saber, mas a condição de possibilidade do desejar, né? O que me faz querer certa coisa, querer certo objetivo, querer certo estado de fato, tudo bem? E aí quando se fala, por exemplo, dos modos fascisantes, né? O que faz um fascista querer a violência, querer a cisão, né, entre o digno e o não digno de uma forma totalmente que no futuro vai lhe excluir a ele próprio, né? Essa é uma grande questão. O fascismo, ele é suicidário porque a relação que se estabelece com o fascismo, ela é em última instância que permite a tua própria exclusão, né? Você se auto-exclui em última instância do regime, né? E aí até o Hitler se suicidou quando ele se viu sozinho e sem condições de ganhar a guerra. Tudo bem? O fascismo, em última instância, ele é suicidário, né? E ele se suicidou e ele falou: pereça a nação, né? Todo mundo tinha que se matar também, né? Pois bem, o fascismo, ele é suicidário
que faz alguém querer o suicídio? A grande questão política que se coloca é o que nos faz querer a dominação, né? Aí toda a questão da servidão voluntária, né? Do Lavoisier, Spinoza, Maquiavel também trata disso, de uma certa forma. É o que faz com que nós lutemos de forma tão pungente, tão forte, né? Pela nossa servidão, como se fosse pela nossa liberdade. E aqui, quando eu falo da relação afeto e razão, é basicamente a servidão voluntária que eu estou discutindo. O que nos faz querer a subjugação, a servidão a uma noção de razão que é totalmente idealista, né? Essa é uma questão ética jurídica, tem que ser colocada a cada ponto das unidades que forem apresentadas para vocês. Tá? Aristóteles coloca a questão dos afetos da razão, Kant coloca a questão dos afetos da razão. Kant, por exemplo, ele ainda é mais direto, digamos assim, porque ele faz o seguinte: ele cria um modelo abstrato, um modelo a priori, né, de compreensão da moral, e ele fala: esse modelo é inatendível, é inacessível, tá? Mas ainda assim, ele é aquilo para o qual a moral tende. Para se afirmar uma teoria moral, é necessário que o homem imperfeito tenda à afirmação dessa pureza conceitual. E aí isso tudo a gente vai explicar depois, né? Como é que se faz isso? A primeira resposta dele é subjugando a sensação, subjugando o sensível, né? Subjugando os afetos, né? E aí a compreensão de uma esfera pública na qual todo mundo é reprimido só pode dar em violência. Só pode dar em violência. Isso quem vai dizer depois pra gente é Freud, né? Percebam, nós precisamos fazer as críticas necessárias à tradição filosófica, compreender o que é o século XX como esse momento em que o reprimido vem à tona, o recalcado excede os seus limites e vem violentamente contra todo o status quo, né? No caso, o que é o fascismo, o que é o nazismo, né? O que é a Segunda Guerra Mundial, o que é o Holocausto. É esse retorno do recalcado de uma forma bem forte, bem violenta, né? Bem agressiva. E o que é hoje esse retorno do fascismo, né? Esse retorno dessa extrema-direita alucinada. É basicamente isso também. Tá? É esse retorno recalcado, esse retorno esse afeto que ele é mal processado. Ele não é processado na verdade, ele é reprimido, né? E ele vem na forma das maiores ignorâncias, fake news, né? WhatsApp, se vocês forem imaginar, são canais para todo esse tipo de ignorância, tá? Que se revela como conhecimento, como saber, né? Quem está nas redes de WhatsApp do gabinete do ódio assume que sabe mais do que todo mundo. Assume que sabe mais que o físico que sabe que a Terra é redonda, que o tudo mais, né? Pois bem, que o médico ou o biomédico que vai criar a vacina sabe mais do que todo mundo. Então, percebam, falar de ética jurídica é falar de política, é falar da relação do direito com a constituição de saberes e é falar dessa cisão entre afeto e razão, tá? Se é possível fazer uma crítica à teoria tradicional, é preciso destacar que é necessário que se pense essa relação afeto e razão de uma forma um pouquinho mais apropriada para hoje. E isso nós vamos chegar nas últimas unidades para discutir essa relação afeto-razão para as teorias críticas modernas, né? E aí, basicamente, marxismo, feminismo e a teoria decolonial. Elas colocam em questão essa divisão entre afeto e razão, tá? A segunda questão que tem que ser colocada é essa outra cisão que a filosofia política tradicional faz entre physis e nomos, né? Entre o ser e o dever ser, né? Mas o que é a physis? A physis é o termo grego, né, para discutir a vida, para discutir aquilo que simplesmente é, aquilo que persevera, aquilo que cresce perseverando, né? A physis, ela é um termo utilizado para destacar, por exemplo, o crescimento natural. Quando você tem
uma plantinha na sua casa e você coloca a semente, ela vai crescendo, ela vai dando flores, dando frutos, o que quer que seja, né? Ela vai perseverando, aumentando a sua potência, angariando nutrientes, o que quer que seja, né? Para crescer. A physis é esse movimento, ela não é uma estática. Ela é um movimento de crescimento, de perseverança. Tudo bem? No direito, physis é traduzido pelo ser, e de uma forma muito estática, tá? De uma forma muito fática, o que é, né? Esse modo presente, né? Aquilo que é, aquilo que está, né? Como está. Mas para o grego, a noção de physis ela é muito dinâmica. Ela pressupõe uma dinâmica que não é capitalizada pelo conhecimento, pelo conceito moderno, tá? De ser e dever ser. O nomos, por um outro lado, ele é essa relação que hoje se coloca como sendo dever ser, né? Como essa dinâmica. Se o ser é o estático, o dever ser seria a dinâmica, né? Seria aquilo para o qual se tende ou se pretende, né? Aí tem uma pretensão envolvida, tá? E aí pensando o direito, né? Se a norma é aquele mandamento de dever ser, aquilo que deve ser o caso, né? Existe uma tendência do direito a fazer com que o fato, o ser, se dirija ou entende ou intencione para na direção daquilo que é devido, na direção daquilo que é o correto, tá? Então, modernamente se diz que o ser é o estático e o dever ser é o dinâmico, tá? Mas tradicionalmente, como eu falei, a physis é bem dinâmica. E o nomos, o que é o nomos? O nomos, tradicionalmente, ele é tido como o cercamento, os enquadramentos políticos, jurídicos, sociais, né? E aí pensem na grande divisão que existe no mundo grego, né? Entre o espaço público e o espaço privado, tá? O espaço privado ele é constituído a posteriori, tá? Antes de haver espaço público, não havia divisão, então tudo era privado, não havia sequer a definição do que é o privado, tá? O público e o privado se misturavam. Os gregos são conhecidos pela constituição de uma plataforma, né? A ágora é essa plataforma na qual os cidadãos podem se ver e serem vistos, ouvir e serem ouvidos, né? E ser ouvidos, no caso. Essa plataforma, ela é uma plataforma de equalização. Ela equaliza as relações sociais. Tudo bem? E ela é caracterizada por muros muito específicos. Aquilo que divide, aquilo que diferencia o espaço público e o espaço privado é definido pelo nomos. O sentido jurídico originário grego, né, está aqui. É essa fronteira que se estabelece entre o que é público, o espaço da ação, e o privado, o espaço da violência, o espaço das relações familiares, o espaço das relações outras que não aquelas entre iguais. Tudo bem? Então, o nomos, tradicionalmente, é esse sentido muito arquitetônico e muito estático, né? E muito fechado, né? De enquadramento, de fechamento dos espaços de ação humana, né? Tanto que o grego ele tinha uma compreensão de que o direito ele é, de uma certa forma, pré-político. A Constituição ela é, de certa forma, pré-política, porque ela é aquilo que cria, que constrói, que arquiteta a plataforma comum, a plataforma da participação comum. Tudo bem? Só que aqui, na modernidade, como eu coloquei para vocês no início, o nomos, o dever ser, vai ser esse signo da dinâmica, esse signo dos objetivos de uma teleologia jurídica, aquilo para o qual se tende, né? Não necessariamente em última instância, porque a norma pode ser só um salto para um outro fim, né? Isso é muito imediato.
Mas percebam, esses conceitos, eles têm uma história. Physis e nomos, eles têm história, né? E essa história, ela é contraditória, ela é dialética, digamos assim, né? Se no início a physis era a perseverança e o nomos era o enquadramento, hoje nós temos esse achatamento do problema nos signos ser e dever ser. E aí o direito, a ética jurídica, ela vai se preocupar nessa relação entre o ser e dever ser com as suficiências e insuficiências dessa tendência, dessa pretensão que o direito estabelece em direção a um objetivo, a uma teleologia, a uma finalidade que se propõe mais virtuosa, mais digna, mais adequada de ser humano. Tudo bem? Esse é um grande problema da ética jurídica. Qual é o modelo de ação humana mais adequado a uma compreensão teórica do que é humanidade? O que é o mais digno de ser humano? Né? Qual é a conduta mais digna? Essa é uma questão que se coloca para a ética jurídica. Tudo bem? Por fim, eu já coloquei para vocês aqui a questão da teoria e praxis, tá? Essa contemplação e ação. Né? O jurídico, ele se constrói a priori enquanto disciplina no século XIX, como a problematização dessa relação, quando, desde Platão até o século XIX, basicamente com Kierkegaard, com Marx, com Nietzsche, né? Essa divisão entre teoria e prática ela é questionada, ela é colocada em questão, tudo bem? E o direito surge não enquanto disciplina jurídica, né? Enquanto uma disciplina científica, né? Ele surge nesse momento, no século XIX. Não estou dizendo que Marx e Kierkegaard e Nietzsche são pensadores jurídicos essenciais. Eles são pensadores essenciais para qualquer coisa, né? Mas é importante entender que no século XIX existe um choque de placas tectônicas, digamos assim, né? Que se constitui uma nova era epistemológica, digamos assim, né? Em que se coloca a disciplina e a ciência a partir da sua perspectiva supostamente capaz de responder às perguntas do mundo, às perguntas da sociedade e tudo mais. E o direito ele passa a se subsumir a esse modelo teórico, né? Mas fazendo uma mediação muito própria com a prática, uma mediação muito própria com a discussão do foro, né? E aí o direito enquanto disciplina jurídica, enquanto disciplina científica, tá? E menos enquanto prudência, menos enquanto uma prática social de solução de conflitos, tá? Eu quero colocar aqui o direito do século XIX como uma ciência. E aí essa Constituição é muito própria e ela pode ser inclusive datada. Isso aqui não é a nossa questão nesse momento, mas ela pode ser inclusive datada, tá? Pois bem, chegando aqui então nessa discussão sobre o surgimento da disciplina jurídica no século XIX. Primeira questão que tem que se colocar é o que para o Brasil se constitui como história do direito. Tá? Percebam, eu fiz aqui uma referência ao século XIX como sendo esse momento em que esse choque ocorre de placas tectônicas no nível epistêmico, né? E no momento em que a ciência jurídica, a ciência enquanto modelo de pensamento, ela se propõe na sua pureza, na sua constituição, na sua definição mais própria. No século XIX. No século XIX, em que nós temos o pós-Revolução Francesa, nós temos a Constituição dos Estados Europeus, Itália e Alemanha, né, que são importantes referências teóricas para a constituição do nosso direito brasileiro. Tá? Então, França, Itália, Alemanha, o direito continental, digamos assim. Né? E aí, pensando toda a história da filosofia que é tradicionalmente contada para vocês aqui na faculdade, né? Esse papel tanto da tradição historicista do direito, né? Com Savigny, com toda a tradição alemã, né? Do início do século XIX em diante, né? Toda a discussão sobre a exegese,
né, a aparição da codificação, o Código Napoleônico como sendo essa arquitetura política que nos coloca do berço ao túmulo, regulados por uma ordem jurídica racional, prévia racional, né, toda a pretensão de uma escola da exegese em torno da codificação, e as discussões em torno, e aí já no século XX, né, em torno do positivismo jurídico. Tá? A disciplina jurídica ela é mediada por essas questões, por essas dimensões, que vêm em crítica, em contraponto ao modelo anterior, o modelo que essa tradição coloca necessariamente, simplesmente como costumeiro, né? Muitas vezes como naturalista para os positivistas, né? Isso tudo tem que ser colocado em muita mediação. Porque o direito ele tem uma história muito longa, não é desde que o mundo é mundo, desde que os povos se relacionam, desde que nós temos as relações interpessoais, existe direito. Existe aquilo que se pode, aquilo que não se pode fazer. Existe aquilo que se está autorizado ou não a se fazer. Tá? Mas a diferença que se coloca no século XIX é que se passa a abordar essas dimensões de uma forma propriamente científica, propriamente tendencialmente pura, digamos assim, tá? Tendencialmente em laboratório, né? Mas o direito, como eu falei, ele é mais antigo. E se a gente for pensar, por exemplo, a prática do common law, né, enquanto uma prática jurídica, e a razão pela qual essas tradições alemã, italiana e francesa não tiveram tanta influência no direito americano, né? Como essa relação com a prudência, com a solução de casos concretos, tem uma implicação no direito do common law diferente da que nós temos aqui no Brasil. Tá? Pensar uma ética jurídica, pensar uma disciplina que vai mediar política, saber jurídico e as questões práticas, tá? É mediar essa história, é mediar essas relações entre a geopolítica do momento, né? Então, a Constituição dos Estados Europeus do século XIX e a razão pela qual os modelos do common law não adotaram isso daí que nós temos vendo aqui, tá? Não adotaram esse modelo de pensamento que vai trabalhar essa purificação, esse direito do laboratório, tá? Pois bem, a escola histórica do direito vem trabalhar um sentido de história, um sentido de tradição, né, que pode ser objetivamente definido e considerado. Esse sentido de história se coloca acima do direito e vem mediar aquilo que o direito pode, aquilo que o direito é, né? Aquilo que as relações jurídicas podem estabelecer. Desculpe. Essa discussão toda sobre a história, ela é muito própria do século XIX. Tá? O conhecimento histórico em si, ele é constituído no século XIX enquanto disciplina jurídica. Tá? E o direito se apropria disso em certo momento para afirmar que a história ela é capaz de nos dar conhecimento sobre o melhor modelo jurídico, sobre o melhor modelo do direito. Tá? Essa questão toda ela é mediada, ela é criticada pela chamada escola da exegese, que vem discutir que se é necessário purificar cientificamente os conceitos, se é necessário estabelecer modelos a priori atemporais, né? É possível que então se estabeleça uma axiomática das relações sociais. O Código Napoleônico é essa grande axiomática, né? E é uma axiomática atemporal, em que a história ela perde o seu sentido, a sua função inicial de estabelecer a medida do direito, né? E aí essa axiomática, essa codificação, ela passa a vir em primeiro plano, tá? Com o positivismo gaussiano, nós temos toda uma problematização em torno, basicamente, de dois fatores, tá? Como se dá a relação
com a vontade, né? Como se dá a relação com a vontade, como se dá a relação com a... Me fugiu agora até que eu ia falar. Como se dá a relação com a vontade e como se dá a relação com os poderes instituídos, digamos assim, né? Embora o Kelsen ele vá mediar muito essa discussão propriamente política, tá? Em vários escritos, isso daí é uma questão que está no pano de fundo da compreensão dele, tá? Kelsen é um homem do seu tempo. Ele está pensando, sim, a derrocada, as guerras mundiais, ele está pensando, sim, a situação do fascismo, a situação da apropriação por uma certa ordem, um status quo cristão, evangélico, na Alemanha do seu tempo, né? No mundo germânico do seu tempo, né? E aí pensando basicamente como se dá a apropriação pelo poder, né, pelo status quo, pelo dominante no caso, dos termos jurídicos. E aí pensando basicamente as locuções tradicionais do direito, né? Qual é a vontade do legislador? Qual é a vontade da lei? Né? Qual é a vontade que está por detrás da norma jurídica? Embora Kelsen estabeleça que a vontade é um elemento essencial do direito, né, da constituição da norma jurídica, o direito é um fato humano, né? Ele vem destacar que a vontade ela é um elemento que tem que se colocar em segunda instância no momento da compreensão do que é a cadeia jurídica, né? Da teoria do direito. A teoria do direito ela não pode fazer questão da vontade. Ela só pode fazer a questão da vontade como pressuposto teórico, mas não como um mecanismo, um agente do mecanismo da teoria do direito. Isso é uma mediação muito grande, muito forte, é um ponto que eu já coloquei para o pessoal da turma 30, né, que eu dei aula de teoria do direito no segundo semestre de 2019, é um ponto de um ativismo, de uma crítica que Kelsen põe ao fascismo, ao justnaturalismo daquela época que era apropriado pelo fascismo. Tudo bem? Pois bem, esse modelo de compreensão, né, que eu coloquei aqui para vocês, primeiramente a escola histórica, segundo momento a exegese, em terceiro momento depois nós vamos ter ainda um monte de mediações, mas eu quero colocar aqui o positivismo cassoniano, tá? Vem, então, culminam com as duas grandes guerras, né? Não que são responsáveis, não estou dizendo isso, mas historicamente culminam com as duas grandes guerras. E como é que o direito se coloca nessa relação? Como é que o direito se coloca tanto nesse momento em que de passagem da Primeira para a Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, digamos assim, né? Primeiramente, para pensar esse interlúdio, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é preciso colocar a Constituição de Weimar como sendo um grande modelo de compreensão teórica desse momento, desse período, né? A Constituição de Weimar sendo essa grande pretensão mediadora de uma grande coalizão, né, que surgiu no pós-guerra, e aí quando eu falo grande coalizão, estou sendo irônico, tá? Com as várias forças sociais, né? E essas várias forças sociais, elas se colocam como sendo progressistas, né? Mas na verdade elas escondem uma grande tensão interna entre elas, né? E essa tensão acaba paralisando o regime jurídico, o regime político, e esse regime político paralisado dá conta em 33 da ascensão de Hitler ao poder, tá? Aí o artigo 48 da Constituição de Weimar é o artigo basicamente utilizado para transferir o poder ao chefe do exército, no caso, naquele momento, o Hitler, tá? Esse ditador do momento, em 33, tá? Mas a grande questão que se coloca na Constituição de Weimar é justamente esse caldo de diferenças, né? Essa mistura, esse excesso de afeto, digamos assim, que está inserido
no contexto alemão do pós-Primeira Guerra Mundial, né? Perderam a guerra. O pecado original, né, da República de Weimar é o atentado, no caso, atentado não, mas a violenta repressão ao movimento espartaquista, né, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, que são assassinados pelo regime da social-democracia, tá? A social-democracia que faz isso, né? E aí toda a mediação que se cria com o exército, com as forças mais à direita, para a construção de um regime minimamente capaz de agir. Né? No final das contas, você vai perceber que o regime não age, o regime se torna paralisado, a inflação ela estoura, a inflação ela se eleva de forma muito absurda, e você tem, ao cabo de uma série de dificuldades sociais, políticas envolvidas, o caos social, com a crise de 29, e em 33, a ascensão do nazifascismo. Tá? Percebam, nós estamos numa situação hoje no Brasil que ela é muito parecida. Né? A gente pode falar hoje, e o professor Florian Hoffmann, ele veio aqui na UFPA, ele é professor da PUC, foi um professor durante o doutorado, e ele veio falar aqui especificamente sobre Weimar, né? Nos 100 anos de Weimar. Esses 100 anos de Weimar, eles são também um retorno, uma repetição da história aqui pra gente, digamos assim. Não que a história vai se repetir tal qual, mas a gente tem que tomar cuidado com os signos. Né? E aí é interessante colocar isso, porque nós estamos numa situação em que nós temos um regime de direita, nós temos uma situação de crise econômica, uma situação de crise de abastecimento, né? E temos que tomar cuidado com os discursos que a gente profere. Tá? É preciso que a gente olhe para a história. E a ética jurídica está aí para isso. É esse olhar para a política, é esse olhar para a prática, é esse olhar para as dinâmicas sociais. Tá? No pós-guerra, o que o direito vai perceber? Muito equivocadamente, vai perceber que os nazistas eles eram agentes do Estado e que, de uma certa forma, com o julgamento de Eichmann, por exemplo, né, se dizia que, Nuremberg também, se dizia que se estava simplesmente cumprindo ordens. A ordem do Führer, a ordem do líder da nação, no caso, né, seria o elemento essencial na conformação e na configuração das práticas burocráticas, das práticas dos oficiais do Exército. Né? E aí, uma questão que se coloca e que é importante destacar. O pós-guerra, ele se coloca como esse retorno contra essa dimensão, entre aspas, entre muitas aspas, positivista do regime nazifascista. Tá? E aí se coloca o retorno aos valores jurídicos, o retorno aos valores éticos, o retorno de uma certa compreensão de humanidade. E isso floresceu como sendo um grande discurso dos vitoriosos, né? Um grande discurso daqueles que conseguiram ganhar a Segunda Guerra Mundial. Né? Americanos com o Plano Marshall, né? Os europeus com a Constituição do seu mercado comum e hoje com a União Europeia, todo um discurso sobre o cosmopolitismo, né? Se apropriando de uma discussão kantiana sobre o cosmopolitismo. Né? O que é o direito à hospitalidade. Né? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela começa no momento em que nós temos a quebra dos acordos dos tratados das minorias, né? Quando com as anexações alemães e a criação de um contingente populacional muito grande de apátridas, né? De pessoas sem qualquer adesão a qualquer Estado, que ficaram vagando pela Europa, e se vocês perceberem, o vagar pela Europa não é uma característica daquele tempo. Nós temos hoje pessoas vagando pela Europa, vagando pelo mundo atrás de asilo político
e isso é sabido, né? Mas, naquele momento, o Tratado das Minorias dizia o quê? Que cada soberania tinha a condição de estabelecer a sua, a sua condição de hospitalidade. Não era obrigado a aceitar ninguém. Que, na verdade, aquele apátrida estava sem proteção alguma, né? E aí, sem proteção alguma, foi o suficiente para a criação e para a construção de todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. Isso é muito discutido por Hannah Arendt, por exemplo. Pois bem, então, o pós-guerra ele se volta como um retorno do humanismo, um retorno do cosmopolitismo kantiano e um retorno da discussão sobre asilo, sobre exílio, sobre refúgio, né? Os refugiados, e sobre direitos humanos fundamentais, como sendo essa dimensão que está acima dos Estados e se coloca, portanto, novamente como um modelo, um modelo global, né? Mas que vem mediar essa discussão sobre os valores, sobre as formas jurídicas dos valores que têm que ser atendidos, agenciados, né? E essa é uma grande questão para a filosofia do direito, para ética jurídica. Quais são os valores que precisam ser respeitados, que precisam ser avançados, né? E aí pensando, sim, tanto na discussão do aristotelismo quanto do neocantismo, na teleologia do direito. O direito não está aí como um fim em si mesmo, ele está para atingir certos valores sociais considerados dignos, considerados mais adequados. Como é que isso se dá? Essa é uma discussão da ética jurídica. Essa é uma discussão para a filosofia do direito, em especial para a ética jurídica. A gente vai discutir aqui depois, quando for tratar de Aristóteles e Kant. Tá? Mas, pois bem, essa pretensão inicial, né, de retorno aos valores humanos, ao humanismo, né, quando você vai pensar em Carta da ONU, quando você vai pensar em Constituição da ONU, né, ela tem que ser mediada pelos fatos concretos. Se os conflitos políticos, os conflitos jurídicos, os conflitos armados, eles saem do primeiro plano da atenção global, eles passam para um segundo plano, eles passam para o pano de fundo, digamos assim, né? A Guerra Fria que se instaura logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela pressupõe o deslocamento dos conflitos. Se os conflitos saem do palco europeu americano, né? Esse centro do mundo, esse norte, supostamente, que se afirma norte do mundo, né? O sul, então, vai receber toda a pretensão militar ou militarizada desses países, né? E aí eu não quero falar sobre as guerras da Coreia, do Vietnã e tudo mais, que todo mundo já sabe, Afeganistão, né? Mas aqui pra gente, o nosso regime de 64, o regime ditatorial, 64, como sendo essa transferência geopolítica do conflito que estava na Europa para o Sul, no caso, a América Latina e o Brasil em especial, né? 64, e hoje nós temos os nossos adeptos, né? Nossos camisas negras, nossos adeptos do fascismo e do retorno ao regime ditatorial. Mas, desculpa, pessoal. O direito tem que se colocar de forma crítica, que é essa função do direito e da ética jurídica, se colocar de forma crítica a essas pretensões, tá? Pois bem, o pós-guerra, então, eu queria colocar aqui como um período de anestesiamento político do vencido, né? Do vencedor, né? Esse senso comum teórico que se produz nos Estados Unidos e na Alemanha e que a Escola de Frankfurt é um filhote, né? Esse senso comum teórico, especialmente a segunda geração, né? Habermas, no caso. Esse senso comum teórico de otimismo com relação às potências do diálogo, da comunicação, do convencimento,
tá? Ele é colocado em primeiro plano, ele é colocado como sendo a grande conquista da humanidade e nunca antes se atingiu tamanha evolução social e humanista, tá? Percebam, esse senso comum dominante teórico ele é mediado por todos os conflitos que são transportados, são transferidos, são importados por nós, no caso, né? E aí, pensando não só a ditadura, mas também todas as questões de guerra comercial, as questões de guerra... Porque isso tem influência no direito. Não se enganem. Tá? Isso tem influência no direito, no modo como nós compreendemos o direito. Eu falei em um outro momento para vocês, por exemplo, que o FMI, o Banco Mundial e o FMI também são grandes conformadores das políticas jurídicas no Brasil, né? E a grande conformação que esses núcleos são responsáveis no Brasil hoje é o novo CPC, por exemplo, tá? O novo CPC, ele atende a uma dinâmica do grande capital. E isso pro bem e pro mal. O novo CPC ele trouxe inovações incríveis que precisam ser testadas realmente, né? Mas foi uma grande recomendação em 96 do Banco Mundial para todos os países da América Latina, né? Existe um documento, inclusive, em que o Banco Mundial ele faz propostas de alteração ao regime processual, ao regime jurídico estabelecido para os tribunais, né? E é na medida em que o FMI e o Banco Mundial eles estabelecem como mediadores e como agentes propositivos para políticas legislativas, né? No caso do modo como o direito brasileiro se estabelece, existe sim toda uma dinâmica de guerra comercial, toda uma dinâmica de conflitos, de interesses comerciais que tem que ser colocada, tá? Então, esse anestesiamento ele vai se dar por toda a Guerra Fria, tá? Ele vai se colocar em certos momentos em erupção, como é o caso de maio de 68, como é o caso das grandes questões que se colocam no Brasil sobre a anistia, em 85, com a discussão sobre as diretas já, em 88 com a nossa Constituição, por exemplo, 78 com a Constituição portuguesa, tá? Esse anestesiamento ele se coloca em questão em certos momentos, né? Como é que essa geopolítica dual, binária entre americanos e soviéticos, ela se coloca para os países do Sul, né? Ela se coloca no modo de uma repressão, de modo de um controle, né? Só que essa repressão ela não pode ser completamente total. Ela reprime, mas o reprimido ele volta em certo momento. E aí, em mais de 68, todos os nossos combates, conflitos armados contra a ditadura estão inseridos nesse contexto, né? E culminando com a nossa Constituição aqui no Brasil, né, de 88, fazendo essa mediação entre história global, história mundial e a história do Brasil, né? Que culminam para a gente aqui com a nossa Constituição de 88, como sendo esse novo momento de anestesiamento, né? Anestesiamento. E aí nós imaginamos que, nossa, a ditadura ela foi superada, nós já estamos numa outra dimensão, num outro momento ético, num outro momento histórico, e que aquilo não volta mais, né? A compreensão que havia até 5 anos atrás, ou até quando eu fiz faculdade, há 10 anos atrás, em que se imaginava que o Brasil nunca voltaria para a ditadura. Se imaginava que o ganho civilizatório com a Constituição de 88 foi tamanho e tão definitivo que uma nova ditadura se tornaria impensável, né? E aí a gente se surpreende, né? Pois bem, Professor, diga, uma dúvida a claro. respeito do pós-guerra. Eu sei que a Hannah Arendt ela mais aborda o princípio da guerra em si, a banalização do mal, a figura da imaginação do ditador, que eu já vi um texto, mas Sim. ela também poderia ser aplicada nesse período, né, com o anestesiamento. Ela tem essa questão do anestesiamento. Imagina, por exemplo, a discussão dela dos Pentagon Papers, né, uma análise que ela faz sobre
a liberdade de expressão e as pretensões militarizantes da política americana, né? E toda a discussão que se colocou em torno dos papéis do Pentágono na crise com Nixon, né? Ela tem sim essa discussão do anestesiamento e toda a discussão que ela coloca sobre a liberdade de informação, o acesso à informação e de como o papel do jornalista se coloca nesse meio, né? Quando ela vem falar de liberdade, de autoridade, ela está colocando propriamente a discussão do tempo dela, do seu momento, embora ela faça toda a mediação com a história, uma história muito própria, muito arendtiana, né? É muito criticada em certos momentos, mas que tem uma função retórica muito importante nisso que você colocou, tá? Hannah Arendt, ela vem trazer uma discussão do seu tempo e especialmente para aquilo que ela vivia nos Estados Unidos. Ela se coloca como uma interlocutora, já que ela se naturalizou americana em certo momento, né? Como uma interlocutora da realidade americana, para o bem e para o mal, tá? Quando ela vem falar, por exemplo, de Little Rock, que foi o grande texto alvo, né, para a esquerda global contra Arendt, né? Escrito sobre Little Rock, ela vai tratar da questão da segregação, né? E aí a segregação americana nas escolas, né? E ela vai defender, em certo sentido, a segregação. Mas ela vem pedir desculpa depois pelo texto porque ela, enquanto alemã, não conseguiu se inserir no contexto americano. Ela vai pedir expressamente essa desculpa. Mas só para dizer isso, você tem razão. A Hannah Arendt, ela se coloca no contexto da atualidade dela. E ela serve para a gente hoje discutir o que é esse anestesiamento, né? O que é essa questão da liberdade que nós colocamos, que nós tanto prezamos e que está sendo perdida. Esse espaço público em que a liberdade é possível. Percebam, o espaço público ele tem que ser protegido para que a liberdade seja possível. A liberdade para Hannah Arendt não é um a priori. Ela não é a priori, né? E isso tudo é uma questão totalmente atual, né? Uma liberdade que não é a priori, ela é uma liberdade que tem que ser defendida, uma liberdade que tem que ser promovida. E na medida em que ela é promovida. Agora, por quem? Né? Quem que garante a liberdade? E pensem, quando eu falo de plataforma, né, política pública, né, pensem o que são as plataformas digitais. O que é o Zoom enquanto plataforma que permite falar e ser ouvido por vocês? Ver vocês, que eu só vejo aqui as telinhas de vocês, né? E vocês me verem. Né? Pensem no Zoom enquanto plataforma. O Zoom que pode, a qualquer momento, se eu falar alguma coisa de repente que eles não gostem, eles podem me cancelar, me tirar da plataforma. Se eles quisessem, né? Eles têm esse poder de me cancelar. Né? Pensem no que é a rede social, pensem no que é a fake news, à luz de Hannah Arendt. Né? E aí a fake news, à luz de Hannah Arendt, pensem na importância que se coloca para Hannah Arendt a questão da verdade. Por quê? A verdade, para Hannah Arendt, persevera. É aquilo que persevera. A esquerda ela pode fazer muita questão contra as fake news. E é necessário que se faça, né? Porque, afinal de contas, nós não estamos tratando aqui do mundo habermasiano, em que todo mundo tem a mesma condição de acesso e de crítica. Né? Quando se fala de fake news, você está falando de direcionamento, de uma política de comunicação agressiva, né? Que vai conformar aquilo que você quer. E aí eu recomendo que vocês assistam, né, ao documentário Cambridge Analytica, que está no Netflix. Né? E aí a Cambridge como sendo essa grande empresa capaz de agenciar mecanismos de PSYOPs, né, que eles falam, que são a guerra psicológica, de operação de guerra psicológica contra o próprio povo, né? O povo inglês, ou o povo americano, ou o povo brasileiro, né? Contra os civis, né? E aí, para determinar aquilo que o povo quer, aquilo que o povo deseja. Como é que a esquerda se contrapõe a isso? E aí a grande questão que se coloca do objetivismo, né? Porque quando se faz a crítica fake news, você é burro, você acredita em fake news, né? Como é que isso é possível? A Terra é redonda?
a Terra não é quadrada, não é chata, não é plana, né? A esquerda está errada de fazer isso. Porque, como eu falei antes, existe uma relação muito grande entre afeto e razão. E o afeto não está a reboque da razão. O afeto não está mediada completamente pela razão. Né? O afeto ele está em primeira instância, ele se coloca como uma fronteira essencial na compreensão ético-jurídica do mundo. E aí, como mediar os afetos fascisantes? Né? O combate contra as fake news não tem que ser em favor do objetivismo da verdade. Ele tem que ser em favor da criação de outro mundo de possíveis. De uma outra narrativa de possíveis. De uma outra narrativa que vai agenciar os afetos. Não adianta você chegar para um fascista, para um tiozão do WhatsApp e dizer que a Terra é plana. Ele não vai acreditar. Não importa o que você faça. Tudo bem? O que tem que ser feito é um redirecionamento dos afetos. E aí, criação de novo mundo de possíveis, e aí, criação de novas narrativas. E aí, a ética jurídica está para isso. A ética jurídica está para isso. Como pensar a emancipação a partir da ética jurídica? Essa é uma grande questão que se vai se colocar ao final, que vai ser muito mediada nas primeiras partes do curso para se colocar ao final, nesse momento que fosse discutir marxismo, feminismo, decolonialismo. Né? Mas sim, Hannah Arendt tem essa preocupação com o seu momento, ela é muito necessária hoje para a gente, tá? Com muitas mediações, porque Hannah Arendt não falou para o Brasil, não falou da nossa situação atual, não pensou as tecnologias, né? Em um certo sentido, ela pensou a tecnologia, mas não no nosso sentido, na nossa crise atual, né? Um instantinho, pessoal. E aí, a gente precisa pensar o que é esse anestesiamento que foi criado a partir de 88 e que nós passamos a falar que uma ditadura seria impossível e essa é a atualidade que nós vivemos hoje. E aqui para vocês eu queria colocar algumas datas essenciais. E aí eu queria ouvir de vocês. Vocês reconhecem essas datas, pessoal? Vocês sabem que datas são essas? Se eu procurar nessas datas que eu coloquei aqui no século XXI, vocês podem falar comigo. Abram o áudio de vocês um pouquinho, bora começar. 11 de setembro de 2001, vocês sabem o que é. Agora, o que é 15 de setembro de 2008? Pode falar, Eduardo. Torre Gêmea. A Torre Gêmea, perfeito. O que é o 15 de setembro de 2008? Seria o crash na Bolsa de Valores? Exatamente. O que é o 17 de 6 de 2013? Acredito que seja o impeachment da Dilma, professor. 2013? Não, 2013 não. 31 de 8 de 2016 foi o impeachment da Dilma. Tá? O 17 de 6 de 2013 é a primeira grande manifestação das jornadas de julho. Uhum. Tá? E o 28 de 10 de 2018? Eleição do Bolsonaro. Segundo turno das eleições do Bolsonaro. Tá? Eu estou colocando essas datas aqui para que a gente pense essa relação entre geopolítica global e o Brasil e a nossa função enquanto estudantes de ética jurídica. Tá? Com a queda das Torres Gêmeas, todo esse anestesiamento, que é um anestesiamento, que foi um anestesiamento que se criou com a queda do Muro de Berlim, né? Desde a queda do Muro de Berlim até 2001, o mundo vive anestesiado. Né? Nós temos aqui, nesse meio termo, a guerra da Bósnia, nós temos conflitos étnicos na África, existe uma série de fatores, por exemplo, Angola está em 93, né? Nós temos vários conflitos étnicos, mas o mundo dominante, né, o norte, digamos assim, vive um anestesiamento, como se a grande vitória, entre aspas, dos Estados Unidos na Guerra Fria, né, porque não foi vitória nenhuma, né, a grande vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria seria o fim da história, para falar como Fukuyama. Né?
E em 2001, o fim da história tem um fim. Em 2001, com aquela das Torres Gêmeas, você tem um retorno de uma compreensão sobre a geopolítica global que colocam novos antagonismos e antagonismos tão mais violentos quanto os que haviam anteriormente. Tá? Quando vocês forem pensar, pessoal, vocês sabem quantos morreram nas Torres Gêmeas? Em torno de umas 2.000, 3.000 pessoas. Torres Gêmeas e Pentágono. Né? 2.000, 3.000 pessoas. Se vocês forem pensar na escala Covid, é muito pouco, né? Mas vamos pensar aqui, ainda nesse período, né, 2001. Com as Torres Gêmeas, a grande potência do mundo de metade do século XIX, tá? Desde metade do século XIX, Estados Unidos, é atacada na sua fronteira. A questão das fronteiras se coloca cada vez mais. E percebam, 2001 é o momento em que, 7 anos antes, você tinha a constituição de uma tecnologia capaz de transgredir fronteiras, a internet. Né? Essa plataforma que nós utilizamos aqui. Né? Capaz de transgredir fronteiras. Em 2001, a verdade cai sobre os americanos. As nossas fronteiras são frágeis. Né? E aí, toda a guerra contra o terror, toda a noção de inimigo interno que se coloca como sendo um elemento essencial da política americana, do estado de exceção americano, como o Agamben fala, né? E toda a política militarizada que os Estados Unidos lançam para o mundo. Lançam para o mundo, não só para o Afeganistão e o Iraque. Tá? Lançam para o mundo. O Brasil não aceitou participar da guerra, da coalizão dos Estados Unidos, mas diversos países aceitaram por pressão econômica, financeira e tudo mais. Né? E vários países se silenciaram na ONU em razão dessas mesmas questões. Tá? Em razão dessa preponderância, pungência econômica, os Estados Unidos conseguiram pressionar a sua vontade e fazer a guerra. E a guerra, ela é um elemento, um investimento para o americano. Né? Os Estados Unidos, se você for analisar a história americana, esteve em paz com o mundo por um período de 20 anos, no máximo, em todos os seus 200 anos de história, mais de 200 anos. Tá? Os Estados Unidos é um país beligerante, um país em guerra, no mais das vezes. Né? Mas, de 2001 a 2008, aconteceu alguma coisa em 2008. E aquilo que garantia a pungência militar dos Estados Unidos é colocado em questão. O financeiro e o militar, o capital e a guerra, eles estão muito relacionados. E em 2008 nós tivemos o crash dos Lehman Brothers, né, da Bolsa de Nova York, a Bolsa Americana, e a crise mundial ela se instaura. Né? E aí eu vim citar para vocês aqui um antropólogo que faleceu recentemente, o David Graeber, né? Que é um cara que escreveu um livro chamado Dívida, os primeiros 5.000 anos, que é um livro sensacional. Se vocês quiserem ler, eu recomendo que vocês leiam, não para minha disciplina, mas para a vida. Né? É um livro sensacional. E aí, toda a questão da dívida que se coloca nesse momento, porque vocês sabem que a crise americana ela foi criada a partir do momento em que as hipotecas se tornaram uma categoria econômica a partir da qual você poderia capitalizar em cima delas, né? Isso é crise financeira, Davi colocou. A partir do qual você poderia capitalizar em cima delas, você poderia criar essa bolha a partir da qual, uma grande pirâmide, na verdade, né? Em que o banco faz mais e mais dinheiro, porque ele tem mais e mais dívidas a serem pagas em seu favor, né? E os mais desfavorecidos, embora eles consigam, em primeiro momento, um certo investimento, eles não garantem a sua sustentabilidade financeira. E aí eles vão quebrando. É um mecanismo muito predatório, né? Porque dependendo de como a bolsa está, se ela está em alta, se está em baixa, existe toda uma diferença dos derivativos financeiros. Né? Pois bem, existe uma grande aposta do modelo financeiro.
Com a crise de 2008, os Estados Unidos, então, eles partem para um outro momento, que é a de afirmação da sua potência, não mais pela potência financeira, mas pela potência militar de inteligência. Tá? Se em 2001 nós temos a queda da Bolsa de Valores, a queda das Torres Gêmeas, em 2008 nós temos a queda da Bolsa de Valores. Tá? De 2001 até 2013, basicamente, existe uma dimensão da guerra econômica militar americana, que é a constituição de uma instância de vigilância mundial global, né? Que são os Five Eyes, que são desculpa, são os Five Eyes, que são, no caso, a NSA, né? Toda a crise de 2013 também é mediada pela revelação de Snowden com relação à vigilância, à supervigilância americana, né? Com relação ao mundo todo, né? Até os aliados e os inimigos, né? O Brasil envolvido, tá? Em 2011, 2012, o presidente americano, o Obama, ele recebe, isso é documentado, né? Ele recebe um registro dizendo que o Brasil é um dos países a se preocupar geopoliticamente. Em 2013, nós temos as jornadas de julho. As jornadas de julho que são o quê? São essa revolta popular em torno, inicialmente, dos 20 centavos, mas que não era sobre 20 centavos. E essa jornada de julho, por mais que fosse um elemento democrático, republicano, elas descambam para esse momento do 31 de agosto de 2016, o impeachment da Dilma. O que isso diz para a ética do direito? Para a ética jurídica. Esse é um elemento de ética jurídica. Preste atenção. Eu não estou falando aqui simplesmente de fatos alheios, né? A gente tem que trazer a ética jurídica para o nosso momento, né? Que ética jurídica é essa que garante que em 31 de 8 de 2016 o status quo retire do governo a única mulher presidente do Brasil? Presidenta do Brasil, né? Como ela gosta de falar. Essa é uma questão que nós temos que nos preocupar, né? O retorno dos tempos sombrios. E em 28 de 10 de 2018, aquilo que muitos de nós temíamos aconteceu. Nós temos o início do bolsonarismo enquanto política de Estado, né? E aí, o que se coloca hoje para a gente com desmatamento, com as crises sociais, o Covid enquanto um efeito, uma grande revanche da natureza contra a humanidade inteira, né? Eu coloco para vocês. Nesse contexto aqui também é uma referência de leitura, não para nossa matéria em especial, embora eu vá fazer referência eventualmente a eles, tá? Eu sugiro que vocês leiam, não para minha matéria, mas eu vou fazer uma referência de vez em quando, mas porque o livro é muito interessante mesmo, tá? A Queda do Céu, que é um relato do Schopenhauer, né, para o antropólogo Bruce Albert. E aí a gente vai fazer algumas referências a esse livro aqui. Eu sugiro muito que vocês leiam, embora não seja obrigatório, estou fazendo uma referência. Tá? Pois bem, então essa foi a introdução da nossa matéria. Eu coloco para vocês aqui temas atuais para uma ética jurídica. Tá? Eu coloquei uma seleção só para a gente pensar. Esse foi só uma introdução ao termo, às pretensões do curso. Essa relação que se coloca entre política, prática e direito, né? Pensar aristotelismo e kantismo, né? Ou as suas versões neo, né? Nessa compreensão que se coloca crítica, né? Porque é possível também, a partir deles, fazer a crítica do presente. É possível, a partir da crítica a essa mediação mais tradicional, fazer a crítica do presente. E a nossa intenção é fazer a crítica do presente. É fazer o diagnóstico e a crítica do presente. Tá? Então, essa foi só uma introdução. Eu coloquei alguns temas atuais para uma ética jurídica da nossa contemporaneidade. Né? Primeiro tema, personalidade, novas subjetividades e avatar digital. Né? Pensem as redes sociais, pensem o que é o bot, no caso, né? O computadorzinho que está ali só para
como agente do caos na rede social, né? As novas subjetividades, não só pensar as relações com essa nova compreensão da sexualidade, né? E isso como um tema da ética jurídica também, tá? Mas também pensar as muitas subjetividades trabalhadas pelo mundo indígena, por exemplo, o mundo quilombola, o mundo do perspectivismo amazônico, né? Como vem um outro antropólogo, o Viveiros de Castro, colocar, né? E o que é essa tecnologia da personalidade jurídica que se coloca tradicionalmente? O que é a personalidade jurídica para a gente aqui? Essa interface que nós estabelecemos com o mundo jurídico, tá? Qual é o nosso poder sobre essa personalidade? Essa é uma primeira questão. Fake news e a existência de um novo comum, né? Um mundo comum, como coloca o Laval. Esse também é um outro autor que nós vamos citar aqui ano passando, não vai ser nada direcionado, mas vai ser uma referência. Né? E como eu coloquei, como é que a gente vai se contrapor à ameaça das fake news? Desculpa. Como é que vai se contrapor às ameaças das fake news? Basicamente, fazendo uma pretensão de retorno conservador à objetividade da verdade, à objetividade obtida no mundo tecnológico pré-mundo digital, né? E aí um conservadorismo reacionário nessa parte, ou a criação de um novo comum, ou a criação de uma nova narrativa comum, de uma nova ética jurídica que possa se colocar nesse novo comum. Isso é uma questão de ética jurídica da atualidade. Tudo bem? Toda discussão kantiana entre a autonomia e a heteronomia se coloca para esse mundo das fake news. Como eu falei, o que interessa a discussão não é simplesmente qual é a condição de possibilidade do pensamento, né, ou da epistemologia, mas a condição de possibilidade do desejo. O fascista, ele não está lá sendo fascista simplesmente porque ele acha que o fascismo é o melhor dos mundos. Ou porque ele está enganado com relação a isso, porque há um erro essencial ali. Não é isso que garante o fascismo. Não é essa incompreensão ou o erro simplesmente. Existe um desejo de base que está no fascismo. Um desejo que fundamenta tudo que vem depois. Pode ser um desejo pela negatividade, um desejo suicidário, mas ainda assim é um desejo. Como se cria novas linhas de desejo, né? E aí todo o problema da autonomia e heteronomia para o kantismo, né? O que é autonomia? A autonomia é aquela garantia da livre vontade. A vontade livre é uma vontade autônoma. É uma vontade que é capaz de se autodeterminar. É autônoma com relação ao mundo, ao entorno que vive. Tudo bem? A heteronomia já é o contrário. É você ser mediado por aquilo que está fora de você. É você não ser autônomo com relação à sociedade. Tudo bem? Isso se coloca muito como um contraponto. Porque o que garante a atual tecnologia da informação? Garante a mediação do próprio desejo. Você vai desejar o fascismo, você vai desejar a servidão, você vai desejar o neoliberalismo, você vai desejar isso ou aquilo outro. É o desejo que está em questão. E que ética jurídica é capaz de desatar nesse nível? Tudo bem? A sociedade de controle e disposição é a sociedade que nós vivemos hoje em dia e é essa sociedade de modulação, né? A modulação dos afetos, a modulação das existências, né? Quando eu falo de modulação, eu estou pensando aqui numa situação bem concreta. Imaginem, por exemplo, a situação das redes sociais, a uberização da existência comum, né? E aí pensem que, imaginem que você está no Uber, né? Digamos assim, e você tem ali a sua notinha de 1 a 5, de 1 a 10, eu esqueci qual é, né? E aí a sua nota ela vai determinar aquilo que você pode, aquilo que você recebe, aquilo que você não recebe. São elementos, muitas das vezes, inconscientes que determinam a tua nota. Quando você vai para o Serasa, por exemplo. No Serasa você tem um score, né? E esse score ele é determinado pelo algoritmo do Serasa. Esse algoritmo vai determinar que modo de financiamento para sua casa você vai conseguir, que modo de facilidade financeira ou dificuldade financeira você vai ter. Quem determina esse score? É a modulação do capital financeira do capitalismo. Tudo bem? E o que isso quer dizer, basicamente? Se você está fora
se você está aquém disso que o capitalismo tem como desejável, você tem um score menos digno, menos valioso, né? Se você obedece à dinâmica do capital, você tem um score mais elevado. A questão que se coloca é: existe um limiar a partir do qual aquilo que está fora da modulação não é simplesmente recusado, ele é aniquilado. A aniquilação do diferente. E aí que está o problema do fascismo. O fascismo ele vem trabalhar essa fronteira de uma forma muito radical. E tudo que é diferente, tudo que não é o mesmo, tem que ser aniquilado. Tá? Então, autonomia e heteronomia na sociedade de controle e disposição. Essa é uma questão que se coloca. A responsabilidade da máquina. Que ética jurídica pensar para a inteligência artificial? Né? O que a teoria decolonial vai me dizer sobre inteligência artificial? O que marxismo vai me dizer sobre inteligência artificial? Né? Porque a máquina não tem ideologia. Né? A máquina não tem ideologia. Agora, mediem muito o que eu estou falando aqui agora. Porque a estrutura maquínica, a estrutura que permite a máquina a funcionar, ela é uma estrutura profundamente ideológica. Tá? É uma estrutura profundamente mediada por ideologias e conformadora das ideologias. Né? Existe toda uma teoria da mídia, uma teoria daquilo que corresponde à compreensão do que o suporte midiático tem de influência sobre a política, sobre a epistemologia, sobre a ontologia. Né? No mundo da internet, só existe aquilo que pode ser endereçado. Só existe aquilo que pode ter um endereço específico. E aí pode ser um canal, né, de comunicação. Pode ser fixado um canal de comunicação para aquele endereço específico. O que está fora do endereçamento da internet não existe para a internet. E aí pensem, por exemplo, o que é a internet global, né, o www, por exemplo. Né? E qual é a pretensão geopolítica de China, Rússia, Índia de criação de uma internet à parte, por exemplo? De uma outra internet. Isso é essencial de se pensar para uma ética jurídica. Tá? Uma outra internet que seja uma internet mais capaz de garantir o controle do Estado, mais capaz de garantir o controle do cidadão, o direcionamento daquilo que o cidadão quer. Tá? E aí eu lembro novamente o livro 1984, a parte final, né? Quando já preso, já esqueci o nome do personagem principal, toda vez eu me esqueço, sou péssimo de lembrar os nomes. Ele é preso e ele vai encontrar com o seu algoz, que é, na verdade, a pessoa que ele mais admira no regime. Né? E aí, esse algoz, ele começa a voar. Ele começa a criar uma outra linha de possível. Ele se torna transcendente, digamos assim. Né? Por quê? Porque o desejo ele é agenciado no seu interior. O personagem preso ele começa a ver aquilo que ele não podia ver. Ele começa a ser circuitado pelo regime. Ele começa a falar a mesma língua. Né? Ele é modulado pelo regime. Né? Então, tudo isso diz respeito a uma discussão de ética jurídica. Tudo isso diz respeito. Ainda que a gente não vá trabalhar esses elementos por si, né, momento a momento, né, eu quero que vocês percebam que essa unidade 1 ela é muito introdutória. Né? Eu estou colocando aqui os problemas para a nossa atualidade, para a nossa realidade atual. Mas eu quero que vocês percebam que, ainda que nós não vamos trabalhar essas discussões ponto a ponto ao longo do semestre, que é muito curto, né? Toda a questão que se coloca em torno dessa relação entre prática, teoria e essa racionalidade jurídica, ela está muito mediada por todas essas questões geopolíticas, financeiras, de guerra global, tanto econômica quanto militarizada. Né? E aí a gente precisa pensar que ética jurídica é essa no mundo global que nós vivemos hoje. Né? No mundo em que o que está mais distante de mim me afeta também diretamente. Né? Então pensem nisso.
Eu vou deixar por aqui, pessoal. Eu vou cancelar aqui. Cancelar não, vou terminar o